Que o Senhor nos dê sabedoria, para que venhamos fazer tudo para engrandecer, glorificar a Deus, exaltar o Senhor, a sua bondade, a sua majestade. Amado Deus, querido e poderoso Pai, nós nos colocamos mais uma vez na Tua presença, nos reunimos em espírito e em verdade para prestar ao Senhor um culto que queremos que seja agradável ao Senhor, um culto que te agrade, um culto que engrandeça o Senhor, um culto que promova o conhecimento, a união e nos faça juntos crescer na graça e no conhecimento de Ti. Senhor, existem algumas coisas escritas, mas nós sabemos que precisamos do Senhor em tudo, tudo, absolutamente tudo, é necessário que o Senhor nos guie, que o Senhor nos dirija e nos ajude a fazermos a Tua vontade. Por isso eu peço, Senhor, fala conosco. Abre o nosso entendimento. Esta é a minha súplica. Recebe o nosso culto e nós declaramos aqui a adoração ao Senhor, exclusivamente ao Senhor. E oro assim, no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, eu quero convidar vocês para nós lermos duas referências bíblicas e depois eu vou discorrer aqui um pouco sobre o assunto, né? Um assunto, não sei se vai interessar a todos, mas é bíblico e é esclarecedor, então eu tenho que pregar. Abre sua Bíblia aí, meu irmão, minha irmã, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, versículo 18. Eu quero convidar você para ler comigo, são duas passagens, tá? A primeira que nós vamos ler é Mateus 16, 18. Mateus 16, 18. Depois nós vamos ler o livro do Apocalipse, capítulo 2, versículo 8. Apocalipse 2, 8. Mas primeiro eu quero ler Mateus 16, 18. Se você está com a Bíblia e pode, abra, acompanhe comigo. Se você não puder, ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Olha o que está escrito aqui, em Mateus 16, 18. É Jesus falando, né? Eu sei que você já ouviu essa passagem, já leu muitas vezes, mas eu vou abordar um pouquinho diferente esta passagem hoje. Eu vou abordá-la num outro contexto, diferente da maioria que você já ouviu. Olha Jesus falando: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, sobre ele, que é a pedra angular, que é a rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra quem? Contra a igreja. Agora, vamos lá no livro do Apocalipse, capítulo 6,
versículo 8. É Jesus falando também. Eu só quero pegar essa primeira frase aqui, que é suficiente para o que eu vou falar. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Jesus falando ao anjo da igreja em Esmirna, escreve. E aí João escreve. Você vai ler também no capítulo 2, versículo 1, Jesus falando ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve. Era isso que eu queria ler com vocês. Eu tenho falado para os meus irmãos e irmãs, para as pessoas que me ouvem, tenho falado que é inaceitável esta multidão de igrejas que existem. Esta multidão de igrejas, quando eu digo igrejas, eu digo denominações. Eu até mandei para alguns irmãos aí uma foto que eu recebi de uma pessoa, depois eu recebi também, acho que de um cristão, mas a primeira pessoa que me mandou provavelmente foi zombando, porque tem uma igreja sertaneja, vassoura de Deus, umas loucuras que existem por aí. E a gente não vai encontrar na Bíblia Sagrada. Você pode procurar. Aliás, hoje de manhã eu fiz um desafio. Eu quero dizer para vocês, dei meu telefone no ar, ninguém ligou para aceitar o desafio. Ninguém ligou. Olha, vamos lá sim. Vamos lá que eu vou curar as pessoas no hospital, no pronto-socorro. Eu vou lá na cidade judiciária orar contra o diabo que está amarrando os processos e todos os processos serão liberados. Ninguém ligou. Ninguém. Claro que não ligaram. Mas se ligar eu vou. Mas ninguém ligou. Muito bem. Então você acompanhou em duas passagens, 3, 4 que eu li aqui, Mateus 16, 18, Apocalipse capítulo 2, eu peguei versículo 1, depois eu peguei mais alguns versículos, e você não vai encontrar Jesus tratando igreja, eu não quero falar nome, sabe, porque eu já sei como é que funciona, mas igreja isso, igreja aquilo outro, Jesus, por exemplo, nunca falou a igreja católica, apostólica, romana, nunca falou. Nunca usou esse termo. Jesus chamava, nós vimos aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18, que Jesus chamava a igreja como a minha igreja. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Não é a igreja dos últimos dias, a igreja denominação A. Não, Jesus chamava de a minha igreja. Ou então, Jesus, e Paulo também fez isso, Jesus se dirigia
à localidade que a igreja estava. Esmirna, né? Tiatira, é a localidade. E Paulo também não chamava a igreja pela denominação. A carta aos Gálatas, a igreja da Galácia. Carta aos Colossenses, a igreja de Colossos. Entendeu? Não existia essa coisa de denominação. Então não é que eu sou contra a igreja. Você sabia que registradas, com registro, existem mais de 35 mil igrejas no Brasil com registro? Porque a maioria não tem registro nenhum. A maioria não cumpre a lei. Eu não sou contra as denominações. É que conforme as denominações vão aumentando, elas vão se distanciando da Bíblia. Né? Ai, alguém me chamar para fazer uma confrontação bíblica, eu vou fugir? Ora, vamos falar sobre a Bíblia. E eu já fiz alguns, eu não gosto de usar esse termo desafio, porque dá uma impressão muito prepotente, né? Mas eu já chamei esta gente que se diz poderosa, esses donos de igrejas. Eu vou com vocês. Mostrem que eu estou errado, eu sou cristão, eu sou um homem temente a Deus. Mostrem que eu estou errado. Eles se calam. Eles fazem de conta que não sabem. Porque é mais cômodo do que enfrentar a verdade. Então eu não sou contra a igreja, absolutamente. Igreja séria, igreja que prega a Bíblia, igreja que não engana, igreja que não rouba dinheiro do povo, usando o santo nome de Deus e o santo nome do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. Opa! Igreja que não prega um triunfalismo exacerbado, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Eu não posso ser a favor de pessoas que pregam em cima de música. Não tem como. Nós temos que pregar, né? A Bíblia diz, se você quiser abrir aí, Romanos capítulo 10, versículo 17. Está dizendo para a gente colocar uma música e falar, aquela sujeita está cantando. Diz que a fé vem de ouvir a palavra, não vem de ouvir música. Então eu não sou contra. O Mário não crê em milagre. Claro que creio. Milagre de Deus eu creio. Milagre de Deus eu creio. Agora, esses falsos milagres, esses milagres inventados, milagres de analgésico, milagres de algumas horas, vocês me desculpem a minha ousadia, mas eu não sou bobo. Então, eu queria trazer para vocês isso. Que Jesus nunca chamou nenhuma igreja, e foi ele instituiu, ele é o instituidor das igrejas. Mas eu quero usar um termo assim, mais comum.
não é correto, mas é mais comum. Mais pessoas entenderem. Ele é o fundador da igreja. Foi Jesus que fundou. Ele nunca chamou a igreja disso, ou aquele outro nome. Ele nunca colocou, nem ele, nem nenhum apóstolo, discípulo, nenhum deles colocaram lá placas, pastor presidente, né? Como alguns gostam de dizer, pastor titular. Jesus nunca quis se exibir, nunca quis ser famoso. Ao contrário do que acontece hoje. Então eu queria trazer isto primeiro para você. Porque o crescimento cristão na época do Senhor, dos apóstolos, foi espantoso. Aquele núcleo formado por Cristo em Jerusalém se espalhou por toda a Judéia. E veja bem, isso é simplesmente maravilhoso quando a gente lembra que não tinha telefone, telégrafo, não tinha carro, não tinha nada disso. E isso se espalhou por aquela região da Judéia, da Galileia, da Samaria. E não demorou muito, o Evangelho foi rompendo fronteiras. Não tinha e-mail, não tinha nada disso. Era a pé, no lombo de jumentinhos ou camelo. Chegando à Síria, a toda a Ásia Menor, chegando ao Mediterrâneo, lugares longínquos, né? Paulo levou o Evangelho até hoje a Itália, Roma, até a Espanha, até a ilha de Malta. Hoje é difícil, meu irmão, minha irmã, encontrar alguém fora alguns núcleos, alguns centros muçulmanos, mas é difícil. Mesmo em centros muçulmanos, é difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso foi graças à pregação do Evangelho. Foi graças a pessoas levando as boas novas. Foi graças àquela primeira geração de convertidos que espalharam o Evangelho. E você vê que quando você saía de Israel, você ia, por exemplo, para a Síria, já era uma outra língua. Você ia para o Chipre, outra língua. Você ia para Cirene, outra língua. Etiópia, outra língua. Olha o dom de línguas aí, o dom de idiomas. Está entendendo? Aliás, este dom de línguas moderno, eu vou falar historicamente sobre isso semana que vem, num dia da semana que vem, né? Até 1900, o primeiro registro aconteceu em 1900, num colégio, onde estava se estudando o Espírito Santo, e uma moça que agora me foge aqui do nome dela, da memória,
ela pediu para que os colegas colocassem a mão na cabeça dela, para ela receber o dom do Espírito Santo. E ela começou a falar coisas que ninguém entendia. 1900. E antes disso? Eu penso, e antes disso? Se isso fosse verdade, e antes disso? E essa gente que saía pregando o Evangelho para pessoas de outros idiomas, outras línguas, não tinha um lugar específico para se reunir, para realizar cultos. Era em qualquer lugar. Era como é hoje em alguns lugares da África. Embaixo de árvores, de grandes árvores, bancos, as pessoas sentam ali um pouco no sol, um pouco na sombra. Mas foi assim que tudo começou. Esse costume, a igreja primitiva, os primeiros cristãos, daqui a pouquinho eu vou falar sobre este apelido. Cristão é um apelido que nós temos. Mas os primeiros cristãos se reuniam em cavernas, em buracos, em cemitérios com covas vazias. É ali que eles se reuniam. Esse costume de prédios se transformando em igreja é algo para trazer o conforto. E aí que começou a questão denominacional. É isso que eu quero que você entenda. As primeiras denominações começaram a chegar aqui no Brasil, começo do século XX. Já querendo prédios para ter lá a sua placa, sua denominação. E hoje as pessoas, isso aqui é que eu vou falar, todo mundo sabe, não estou trazendo novidade nenhuma. Quanto mais luxuosa a igreja, quanto mais conforto, mais pessoas ela tem. Tem que ter estacionamento, ou estacionamento perto, ar-condicionado, um bom som. Essa é a questão denominacional. Mas nós temos que lembrar, irmãos, irmãs em Cristo, que lá atrás não era assim. Jesus nunca quis que a igreja fosse assim. Não era o propósito. Quando Jesus fala assim para Pedro, em Mateus capítulo 16, versículo 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele está se referindo a ele, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É interessante quando você conhece a história, e eu estive neste lugar, tenho até fotos deste lugar, vou achar, vou colocar no meu Facebook para você ver. É, até hoje, um lugar que tem uma caverna, e aquela caverna, eles nunca tinham entrado, eles tinham medo de entrar. Por quê? A história oral judaica, né? Ontem eu falei do Apocalipse judaico e algumas pessoas me perguntaram, né? Faz parte da história oral, aquilo que passa de pessoas para pessoa.
pessoas. E a história oral, o judaísmo também oral, dizia que aquela caverna, que eles nunca tinham entrado, e ninguém nunca entrou exatamente por medo disso, porque começaram com esse falatório de que ali era a porta do inferno. Quem entrava por ali estaria entrando no inferno. Jesus está bem de frente à entrada desta caverna. Por causa disso que ele usa aqui, as portas do inferno, ele está usando o quê? A referência que os judeus tinham daquela caverna. Ele diz, as portas do inferno. Ele não está dizendo que ali era a porta do inferno, mas as pessoas achavam que era. Então ele está dizendo, o inferno nunca vai prevalecer sobre a igreja. Mas Jesus nunca pensou nessas igrejas com telão, né? Não, porque as igrejas eram coisas simples, eram coisas de pobre. Porque os seguidores de Jesus, na sua grande maioria, salvo exceções, eram pessoas pobres. E nós vemos nos evangelhos que os ricos, e Jesus teve um entreveiro com um moço rico, falou, você quer me seguir? Então vende tudo e vem. O que o moço fez? Não, ficou com a riqueza, claro. Então, o cristianismo começou com pessoas pobres. Não eram em prédios, não. Até porque eles eram extremamente perseguidos pelo ciúme do judaísmo. O judaísmo é uma religião que existe até hoje. Quando se diz que o cristianismo nasceu do judaísmo, é porque Jesus era judeu. Ele nasceu debaixo do regime judaico, debaixo do judaísmo. Ele cumpriu tudo que o judaísmo dizia que devia cumprir. Ele foi o único. E a partir daí encerra-se o judaísmo. Porque o Messias, tão esperado pelo judaísmo, foi Jesus. Mas o judaísmo continua esperando o Messias. Então os cristãos, os seguidores de Cristo, eles eram pressionados de todas as formas pelo ciúme do judaísmo e também pelo ciúme das religiões pagãs. Sendo que, não podemos nos esquecer, que aquela região toda estava debaixo do Império Romano. O judaísmo não era protegido do Império Romano, mas as religiões pagãs eram. Porque os romanos eram, né? Tinham vários deuses, enfim. E se você for um leitor da Bíblia, das coisas santas, você vai ver que seguidores de Jesus foram martirizados pelo judaísmo. Paulo era do judaísmo. Estevão foi apedrejado pelo judaísmo. O apóstolo Tiago foi martirizado pelo judaísmo. E depois, já não bastasse o judaísmo pressionar os seguidores de Cristo, o paganismo também entrou em ação por volta de 98, mais ou menos, depois de Cristo, quando o imperador era Trajano. As religiões pagãs
fizeram milhões de vítimas dentre os seguidores de Jesus. Só ser cristão, Trajano baixou essa lei, o imperador, mais ou menos 98, 100 anos depois de Cristo. Só do sujeito ser cristão já era crime. Era crime. E era crime, não era punido naquelas cadeias que existiam na época, não, que eram buracos, né? Se enterravam as pessoas nos buracos que eles faziam, e lá nesses buracos eram as cadeias. Mas ser cristão foi decretado pelo imperador Trajano que era crime, punido, não era com prisão, era com morte. E outros imperadores seguiram também esta lei de que cristão deveria ser punido com morte. E isso dava muita força, não para o judaísmo, mas para as religiões pagãs. Né? Acabei de falar que o Império Romano era um império cercado de paganismo, eram muitos deuses. Né? Isso dava força para o paganismo tentar destruir a Igreja de Cristo. Mas não conseguiram. Porque a Igreja cria em Cristo. Não cria nessas baboseiras que são levadas nos púlpitos hoje, nos microfones. É uma baboseira atrás da outra. Então, quando a gente tem, e a partir de agora, você tem esse conhecimento. Quando a gente tem, eu vou colocar o dedo aqui, meu irmão, para rejeitar essa ligação aqui que estão fazendo. Quando a gente tem este conhecimento, a gente passa a não aceitar, irmão, essas mentiras que são pregadas dioturnamente. Não é o sujeito que vem falando, porque em nome de Jesus, né? A gente se lembra de tudo isso. E a gente acaba não aceitando mais. Tertuliano. Isso que eu estou falando, qualquer lugar aí da internet você acha, irmão. Tertuliano. Ele escreveu certa vez, ele foi um imperador, ele escreveu que o sangue dos cristãos na terra, para ele, era como semente. Quanto mais matava, mais crescia. Não é esse cristianismo abobalhado que se prega hoje, esse cristianismo de bênção, só bênção, só cura, só milagre. Não, isso foi reconhecido por um inimigo da igreja. Esses cristãos, o sangue deles, quanto mais eu mato, mais aparece. Porque as pessoas iam para Jesus por amor a Cristo. Não iam porque não sei quem falou que vai arrumar emprego, não sei o quê. E este sofrimento da igreja primitiva acabou trazendo benefícios, porque muita gente via aqueles cristãos sofrerem calados e falava: aonde essa gente arruma força para isso? E se convertiam ao Senhor. Olha só, olha que coisa. A conversão não era porque o sujeito estava com câncer, com AIDS, com isso que, nós vamos lá porque Deus cura. Claro que Deus cura. Mas não há promessa de cura. Ele cura porque Ele pode tudo. E depois de um tempo,
os seguidores de Jesus passaram a ser chamados de cristãos. Cristão. Isso foi usado para zombaria. O nome cristão zomba. Esses bobos aí, era assim que falavam. Eles seguem aquele Nazareno lá, aquele que morreu crucificado, que dizia que era o Messias. O nome dele era ele se auto-intitulava o Cristo. Então agora eles são cristãos, seguidores do Cristo. Zombaria. E se referiam àqueles que andavam segundo Cristo andou. Em transformação interna e externa. E a transformação era tão visível, interna e externa, que já se identificavam os cristãos por essa transformação. E aí passaram a apontar pessoas nas ruas: olha, aquele lá é cristão. Era um apelido. Que começou como uma grande zombaria. Jesus nunca chamou ninguém de cristão. Você não vai achar Jesus chamando alguém de cristão, não. Ou ele chamava de apóstolos ou de discípulos. Então o significado, irmão e irmã, da palavra cristão não está nesse apelido, que eu considero lindo, eu considero maravilhoso o apelido. Né? Mesmo tendo sido, mesmo a origem dele tendo sido uma zombaria, eu tenho alegria em ser cristão. Mas se refere a qualquer pessoa que aceita Jesus como seu Salvador e Senhor e que vive. Veja bem, esse detalhe é importante. E que vive dignamente como um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo. Por quê? Por causa disso que a gente diz, não é ir na igreja, isso não quer dizer nada. O cristão é aquele que vive dignamente. E você vai achar isso que eu estou falando, né? Parte disso que eu estou falando, lá no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, na cidade de Antioquia. Foi a primeira vez que alguém quis zombar dos seguidores de Cristo e começaram a chamar de cristão. Antioquia era uma grande cidade, era uma metrópole da época. Você vai achar em Atos também, capítulo 24, versículo 5. Então eu quero dizer para vocês, meus irmãos e irmãs, que esta diferença denominacional da Igreja de Cristo não é bíblica. Porque tudo aquilo que divide o corpo não é bíblico. Não sou eu que estou dividindo o corpo, eu estou contra a divisão do corpo. Nós temos aqui a mesma Bíblia. Por que um prega de um jeito, a mesma passagem, e o outro prega de outro? Eu li aqui Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu tenho certeza que você já ouviu, sei lá, 10, 15, 20 vezes pregação sobre esta passagem. Eu não sei quantas vezes você ouviu
o que você ouviu hoje. Por quê? Por que que tudo tem que ser com alegoria? Tudo tem que ser espiritualizado. Tudo é o demônio. Eu creio num Deus poderoso. Eu creio num Deus que não é pego de surpresa. Eu creio num Deus que é onisciente, que sabe absolutamente tudo. Eu creio num Deus que sabe do passado, do presente e do futuro, como se tudo isso estivesse na frente dele. Eu creio num Deus que comanda todos os seres e tudo que ele criou. Como ele criou tudo, ele comanda tudo. Até Satã. Esse é o Deus que eu creio. Eu não posso crer quando a Bíblia me diz que Deus não é pego de surpresa e eu ouço alguém dizer: olha, Satanás abriu sua cova. Eu não posso acreditar nisso. Olha, o Senhor está mandando te dizer que hoje acaba o seu cativeiro. Eu não posso acreditar nisso, porque isso não está escrito aqui. Nós acabamos de ver. Os cristãos morriam, o cativeiro deles só foi acabar depois da morte. Então eu não posso crer nessa... Olha, porque Deus está te curando nesse momento. Eu não posso crer nisso, porque se essas pessoas curam, vamos nos hospitais e nos pronto-socorros. Eu vou com vocês. Para a gente curar, para vocês curarem os enfermos e os doentes lá, que são milhares. Só isso que eu quero. Parem de mentir para o povo que vocês estão falando línguas estranhas, vocês não estão falando nada. Isso tudo é para impressionar os incautos. Vocês criaram as denominações. Vocês criaram aquilo que a Bíblia não criou. Não deixe de ouvir amanhã cedo a programação. Nós vamos falar sobre casamento. E eu acho que vai ser interessante. Já falei algumas vezes, mas algumas pessoas estão com um problema nesta área. E a gente vai falar um pouquinho mais. Espero que seja de ajuda para vocês todos. Querido Deus, poderoso Pai, que o Senhor continue nos orientando sobre a verdade, Senhor. São tantas coisas que as pessoas não querem saber e que alguns também não querem falar, né? Mas nós vamos fazendo esse trabalho aqui de pregar o Evangelho e mostrar a verdade. E quando a verdade brilha, o que é cinza da mentira aparece. Continua falando conosco, nos livrando, Senhor, de todas as formas do mal, principalmente da mentira, né? Traga-nos de volta amanhã cedo para proclamar a Tua santa palavra, também na área da vida cristã. Esta é minha oração no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.